também tem carro elétrico. Eu vou tentar fazer ele o mais resumido possível, não ficar falando muito para não ficar longo. O nosso percurso, o trajeto vai ser de Santa Catarina, mais exatamente Navegantes, para São Paulo, Zona Leste, região de Itaquera. O da vinda eu comecei a gravar, mas aí foi uma viagem muito longa e estressante um pouco, né? E aí eu comecei e não terminei de gravar. Então eu tô resolvendo gravar o da volta. Então a gente saiu de Navegantes agora, meio-dia e 10, mais ou menos meio-dia e 5, com 92% de bateria. A gente tem um Dolphin Mini. E aí eu vou mostrar pra vocês as paradas que a gente vai fazer pra carregar, quantos por cento vai estar de bateria o carro e quanto que a gente vai gastar também. Na vinda a gente fez 2 paradas só, conseguimos chegar tranquilamente com, acho que 30, quanto que a gente chegou de bateria, você lembra? Acho que uns 30 e poucos de bateria a gente chegou ainda, porque da segunda parada pra cá foi muita descida, então o carro regenera bastante a bateria, então a gente conseguiu economizar bastante bateria. Agora na ida eu sei que pelo menos o início agora vai ser bastante subida, então gasta bastante bateria, e aí provavelmente a nossa parada terá que ser mais rápida, mas aí eu vou mostrando pra vocês como que vai ser. Gente, acabamos de chegar aqui no posto. Aqui é o posto Serra da Graciosa. Depois eu vou ver o quilômetro direitinho. Mas o carro está com 17% e o carregador está livre, gente. Vou virar para vocês verem. Que sorte que a gente deu, porque na vinda foi esse posto que deu trabalho. Porque a gente chegou aqui, o cara tinha acabado de chegar, a bateria dele tava 2%. E aí, gente, ele demorou 2h30 pra carregar a bateria dele. Ele nem carregou tudo. Ele saiu antes, não esperou. E aí depois a gente gastamos mais, acho que 1h e meia pra carregar a nossa. Então nós ficamos aqui 4 horas parados. Então foi uma viagem muito estressante. E aí a gente acabou de chegar aqui e o carregador está livre, para nossa sorte. Ó, gente, o carregador é assim. Vamos ver. Eu já tenho um aplicativo já, bem fácil de mexer. Gente, aí aqui é assim, você baixa o aplicativo, EV Eletroposto, faz a recarga no aplicativo, não aceita cartão de crédito, tem que ser no Pix. Você faz a recarga e aí depois você faz as instruções que tá aqui, ó. Escaneia o QR Code, aí vai liberar ali, você libera pelo aplicativo também, aceita pelo aplicativo, pega ali e conecta aqui no carro. Ó, gente, colocamos ali pra carregar, fizemos a recarga no aplicativo, tá carregando já. Ó, a gente parou aqui 3 horas da tarde, agora é 3h15 já, mas conseguimos iniciar a recarga só agora, demorou um pouquinho. Começamos com 17%, ele tá carregando a 24,2 kWh, esse carregador é de 30 e tá dando, ó, 1h22 pra carregar 100%. Ó, gente, o posto é esse daqui. E aí, o que aconteceu? Tanto na vinda quanto agora na volta, o carro só carregou 82% em média. E aí depois ele encerrou. Dessa vez foi porque os créditos tinham acabado. Daí eu recarreguei o aplicativo, mas mesmo assim ele deu carga completa. Ele não carrega mais que isso. Não sei porquê, mas eu já tinha ouvido falar mesmo que alguns carregadores eles travam em uma certa porcentagem e não carrega mais. Tinha um que a gente estava carregando lá em Itajaí que ele travava em 97. Ele não carregava mais que isso. Aí, enfim, agora eu tô com um crédito no aplicativo e eu vou ver se no caminho a gente consegue achar outro posto que tem essa mesma empresa de recarga, a gente terminar de usar esse crédito que eu tenho pra não perder, né? Mas enfim, aí chegamos aqui com 17 e agora tá com 81%. Aí agora eu vou ligar aqui o notebook e vou ver qual posto que tem um carregador que fique numa distância assim boa pra gente carregar o carro de novo.
Ó, gente, eu fiz o planejamento da viagem pelo site da PlugShare. Tem um aplicativo também. Aqui, ó, você coloca da onde você vai sair. Eu coloquei de Navegantes. Aí, ó, paramos nesse EV Eletroposto, que deu quase 3 horas. Ficamos 1h30 parado aqui. E aí aqui eu tenho uma opção de parar nesse Pariquera-Açu, que é um grau, né? Tá dando 2h15 até lá. Ou ir direto pra esse O Fazendeiro, que foi o primeiro posto que a gente parou na vinda. Ele tem um carregador rápido e, se eu não me engano, mais de um lento. Ele foi um posto bom, um preço bom. Esse daqui, gente, é R$3, que é uma taxa fixa, mais R$2,69, se eu não me engano, ou é R$2,89 por quilowatt, e mais 9% em cima do valor da sua recarga. Então, assim, dá em média aí um total de, pelo que a gente viu, de R$3 por quilowatt, porque a gente carregou da última vez 30 quilowatt e deu 90 e poucos reais. Então esse daqui é um posto que é um pouquinho caro. E aí eu vou ver se a gente para nesse ou vai direto para esse. Vamos ver, dependendo agora do consumo do carro. Mas aqui, ó, mostra todos os postos que tem no trajeto. Esses que estão em laranja são porque tem carregador rápido. Os que estão em verde, pelo que eu sei, não é carregador lento. E aí você vai adicionando, ó. Você adiciona na viagem, remove. Aqui mostra quanto tempo que você vai levar entre um posto e outro, tá vendo? Então é bem interessante. Gente, ó o azar da viagem. Estamos parados. Estamos parado. Já tenho acho que uns 15 minutos. Mas o trânsito a gente já vai fazer 1 hora já. Tá o trânsito bem devagar. E agora parou tudo. Parece que é uma carreta que tombou lá na frente. Gente, chegamos aqui no segundo posto. Como eu falei aí no vídeo, ficamos 1h30 parados, porque teve uma carreta tombou, então isso atrasou muito, atrasou totalmente a nossa viagem. Estávamos felizes, né, porque dessa vez não ia atrasar tanto, porque o primeiro posto a gente pegou sem ninguém carregando, e aí agora chegamos no segundo, também não tem ninguém carregando, mas teve essa questão da carreta, né. E aí aqui esse posto aqui é o Fazendeiro, e chegamos aqui com 9% de bateria. Então assim, chegamos já no limite para carregar. Esse daqui, gente, ó, é o carregador rápido, 2,20 o quilowatt. E esse é o carregador lento, que tá, ó, 1,60 o quilowatt. Então bem mais barato do que no outro posto que a gente carregou, que pagamos mais de R$3 o quilowatt por hora. Aí, gente, ó, ele baixou o aplicativo, escaneia o QR Code. Esse daqui que tem que ser o QR Code do carregador, né, que tem a numeração certinha. E ali já tá o cartão de crédito cadastrado. Aí, gente, ó, já iniciou aqui, ó, aguardando conexão. Aqui já tá dando como ocupado. É só pegar o carregador. Conectou. Aí tem que esperar aqui, quando ele realmente começar a carregar, vai aparecer aqui e no celular também, ó. Ó, começou a carregar. Aqui no celular também vai mostrando a potência. Ó, tá 9% a nossa bateria. E o valor também vai mudando aqui, ó. E aqui, gente, ó, tá dando 9%. Tem 9%, ele tá carregando a 23,4 kW. Ele nunca carrega o tanto do carregador, que esse é de 30, se eu não me engano. Ele nunca vai carregar 30, ele sempre vai carregar um pouco menos. E tá dando, ó, 1h32 pra carregar 100%. Esse daqui, na vinda, quando a gente foi pra Santa Catarina, esse carregador aqui, desse posto, carregou o carro 100%.
Ó, gente, resumindo, carregamos até 96%. E aí essa porcentagem de bateria já é o suficiente pra gente conseguir chegar em casa. Daqui pra casa vai dar mais ou menos, eu acho que uns 170 quilômetros no máximo. Então, tipo assim, já é bem menos do que a autonomia que ele faz na estrada. Então dá pra chegar tranquilo. Esse deu... Vou confirmar aqui no aplicativo, mas deu 1 hora e pouquinho. Não passou de 1h30 a recarga. Ele tava oscilando. Tinha hora que ficava 15 kW, tinha hora que ficava 22, 23. Então demorou um pouquinho mais, porque ele ficava oscilando. E agora no finalzinho ele ficou 10. Mas a gente já encerrou pra gente poder ir embora. E deu R$ 81,15. Gente, chegamos agora em casa. 1h33 com 37% de bateria ainda. Então chegamos com um tanto bom. Foi um percurso que teve bastante descida e tal. E aí deu para regenerar bastante a bateria. Então chegamos aí com uma porcentagem boa ainda. Olá, gente, meu nome é Thaís. Olá, gente, meu nome é Rafael. Nós temos um carro elétrico. Um Dolphin Mini da BYD. A gente comprou ele tem o quê? Tem uns 7 meses. Tem uns 7 meses. E, gente, a gente veio falar pra vocês um pouquinho sobre viagem. A gente já fez 2 viagens com ele, uma pra Santa Catarina e uma pro Rio de Janeiro. Mas eu consegui gravar só uma, se eu não me engano, que foi de Santa Catarina pra São Paulo. A ida, gente, eu comecei a gravar, só que chegou mais pro final da viagem, a gente teve um contratempo, que é o que pode acontecer muito com o carro elétrico, que foi na questão da recarga. E aí, gente, a viagem ficou muito estressante, muito cansativa, e eu simplesmente não gravei mais. Na ida, gente, que foi a nossa primeira viagem mais longa, né? Antes disso, a gente tinha ido pra praia aqui em São Paulo mesmo, mas aí foi 100 e poucos quilômetros, nem precisou recarregar, né? Não. A gente conseguiu ir e voltar tranquilo, ainda sobrou bateria. Pra quem não sabe, na descida a bateria, E recarrega. ela regenera, né? Conforme você vai freando ali, a bateria vai se recarregando. Então você consegue ganhar mais autonomia. A autonomia dele é 380 Quilômetros. km, né? Só que ela dá uma queda de mais ou menos uns 30, aí roda uns 350. Então, gente, vamos falar da viagem que a gente veio de Santa Catarina pra cá. Eu vou falar um pouquinho da ida. Da ida, gente, a gente fez todo o cronograma, né, o planejamento. Daí paramos no primeiro posto, fizemos a recarga bonitinho, a gente chegou lá, o carregador estava livre. E já no segundo posto, gente... Rodamos 200 km, né? Rodamos uns 200 e pouquinho Aí paramos quilômetros. para abastecer. Recarregar, né? Carregar. E aí a gente recarregou tudo bonitinho, fomos embora. A segunda recarga era lá no Paraná. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, tinha acabado de chegar um cara. Ele também tinha um BYD Seal, acho que é assim que fala. E ele também tava com pouca carga, gente. A gente chegou lá, acho que com 2%. Foi, bem pouquinho. Foi 2% ou foi 7%, foi alguma coisa assim, né? E o cara também tava, acho que com 2% de bateria. E aí, o que aconteceu, gente? Ele demorou 2 horas e meia pra carregar o carro dele, sendo que ele nem carregou 100%. Ele carregou, acho que uns 80 e poucos por cento. Então, a gente ficou 2 horas e meia esperando ele recarregar o dele, porque só tinha um carregador lá. E depois, o nosso demorou mais 1 hora e meia. Então, a gente ficamos 4 horas parados. Então, foi essa parte aí que foi muito estressante, muito cansativa e eu acabei não gravando mais. Já na vinda, como eu mostrei pra vocês, fizemos a primeira parada. A parada foi nesse restaurante, Serra da Graciosa. Como eu coloquei, a gente rodou 200 e pouquinhos quilômetros em quase 3 horas. E fizemos a primeira parada nesse posto, né? Que a gente falou, como eu coloquei, a gente conseguiu carregar direitinho. Ele era um posto que não carregava 100% da bateria, lembra? Que ele parava antes. Isso é normal, não é todos os carregadores que carregam 100%. Tem uns que travam antes. Não sei se é por segurança, não sabemos. Aí saímos dele, fomos pro outro, que é o Fazendeiro, que já é aqui, né? Em Miracatu, já é São Paulo. E terminamos de recarregar. E aí, quais são as nossas considerações pra viagem? A gente vai falar mais pelo ponto, porque a gente tem filhos, né? Temos crianças pequenas. Não dá, gente, pra você sair assim com... Dá pra você sair com hora marcada, mas não dá pra você falar assim, ó, eu vou chegar em tal hora. Não dá, gente, porque quando você chega no posto, o carregador pode estar ocupado, o carregador pode estar... não tá funcionando, né?
Isso é um ponto também que vocês têm que planejar muito Sem bem. energia. Pode estar sem energia. Que foi o que aconteceu na nossa viagem do Rio de Janeiro pra cá. No nosso último posto, a gente fez o planejamento, né? E aí no último posto, gente, já era faltando 80 quilômetros pra chegar em casa. A gente fez o planejamento, o que aconteceu? A gente planejou que ia chegar lá com, tipo, com uns 10% de bateria. E a gente chegou com muito menos, a gente chegou acho que com 2% de bateria. E quando a gente chegou no posto, o posto estava sem energia. Tinha acabado de cair a energia. E aí o que aconteceu? Aí a Thaís acabou indo de aplicativo. Eu não tive paciência de ficar esperando, porque a gente todo não. mundo sem paciência. A gente não sabia, gente, que horas que a energia do posto ia voltar. Na verdade, assim, o posto tava funcionando, porque eles tinham um gerador, mas aí o carregador é uma empresa à parte, então tinha que esperar voltar a energia. E eu acabei vindo embora de Uber, gastei maior dinheiro, e aí depois, logo em seguida, o Rafael ligou pra... O seguro, aí o seguro tinha até táxi, eu não sabia. Achei que nós ia ter ir todo mundo no caminhão, né, no guincho, e não ia dar, né, o motorista não ia levar. Aí acabou que, gente, daria pra gente... Na verdade, ele não retirou o carro no dia, não foi? Ele retirou no Não, dia. e o carro não veio pra casa, né? O carro foi, com eles o lá. carro foi pra uma... Como se fosse um pátio, um estacionamento, Deles. por causa do horário. E aí o Rafael veio de táxi, eles mudaram o táxi. E aí eles trouxeram o carro no outro dia de manhã. Então, assim, gente, sempre quando vocês forem planejar uma viagem, planejem com uma margem da bateria, de sobra da bateria. Então vocês têm que imaginar assim, se a gente vai chegar nesse posto, a gente vai recarregar nesse posto. Só que se a gente chegar lá e não der pra carregar, não tiver energia, tiver a fila muito grande, né? O carregador não tiver funcionando, quantos quilômetros a mais, ou quantos por cento de bateria a gente precisa ter para chegar até o próximo posto. Então vocês têm que fazer esse cálculo para não acontecer isso. Mesmo que demore mais a viagem. Se a gente tivesse com uma porcentagem de bateria ali de reserva, né? Se a gente tivesse calculado isso, não tinha acontecido tudo isso. A gente teria chegado lá. Tinha outro posto mais na frente. Tinha um posto mais à frente, mas a gente não tinha. A bateria não dava para chegar nele. A gente não tinha carga para chegar até esse próximo posto. Então vocês têm que fazer todo esse planejamento. Fora isso, o nosso carro, como a gente comprou para rodar na Uber, ele é um carro que não passa de 130 km na estrada. Então também tem essa, tipo assim, para quem gosta de pisar muito na estrada, pra chegar mais rápido e tudo mais, tem isso também, né? Aí vai depender do carro que vocês vão comprar. Tem outro ponto, a questão da autonomia, que vai depender ali do pé do motorista. Fala um pouco sobre isso. E o consumo do carro, dependendo assim na reta, ele vai bem, né? Ele gasta o tanto de km com o tanto de bateria. Carro. Às tipo vezes assim, gente... às vezes altera, às vezes o km do carro você gasta 2 e rodou 1. Já na autonomia. Serra, isso, subindo. Então depende assim, gente. Quando você sai de casa com 100% da bateria, o modelo do nosso carro tem 380%, 380 km de autonomia. Então na estrada, dependendo de como você dirige o carro, a cada 1 km que você percorrer, vai gastar 1 km da autonomia do carro. Ou uma a mais. Se você pisa, você quer, tipo assim, chinelar, às vezes a cada 1 km na estrada vai gastar uns 2 da autonomia do carro. Então vai depender muito de como você dirige, né? Obviamente que na subida ele gasta mais, porque você tem que pisar mais. Consome mais. E na descida tem a questão da regeneração. Isso aí, você vai ganhar km. Você vai ganhar quilômetros, exatamente. Então às vezes você começou a descer a serra. Você tava com 50% de bateria, por exemplo. Às vezes você vai descer a serra toda e vai chegar lá embaixo com, por exemplo, 55% de bateria. Porque nessa questão de você ir freando, ele vai regenerando a bateria, recarregando, né? Mas isso também é truques que você vai perceber na hora que você estiver dirigindo o carro. Porque conforme você vai freando, tem lá uns quilowatt que tá gastando, né? Conforme você freia, esses quilowatt fica negativo. Então é onde significa que a bateria tá recarregando, né? O que você achou na questão de viajar com o carro elétrico? Quais são as suas considerações? Eu gostei bastante de viajar com ele. A economia é muito grande, né? Essa viagem que a gente fez de Santa Catarina pra cá, que dá 600 e pouquinhos quilômetros, no total a gente gastou... 2 vezes. Deu uma recarga, eu olhei lá, uma recarga foi R$81 81. E uma R$89. Então deu 170 reais. 170 reais, né? Antigamente, quando a gente viajava com o carro a combustível normal, a gente gastava quanto? Mais de 250, né? Não, bem mais. Bem mais. O nosso carro era um Logan. É que o nosso carro era a gás também, né? O outro carro que a gente tinha. Então você também tem uma economia um pouco maior do que quando é só etanol e gasolina.
Então a gente gastava bem mais, gente, bem mais. E se você tiver, se o seu carro for a combustível normal, com certeza o gasto é bem maior, né? Então, com o carro elétrico você tem essa economia. Você tem, obviamente, o tempo que você tem que ficar parado para recarregar, né? Às vezes pode acontecer algum imprevisto, mas você tem que pensar pelo lado da economia. E também a gente não pegou um carro mais potente, que roda mais, porque o nosso objetivo era para Uber. Pra trabalhar com aplicativo. Então por isso que a gente não pegou um carro, e a gente também não viaja tanto. A gente só faz viagens longas assim, basicamente, gente, uma vez no ano. Então assim, não compensava a gente catar um carro muito mais caro, que tivesse uma autonomia muito maior, sendo que a gente usa para viajar mesmo uma vez no ano. E o que a gente, né, nosso objetivo maior era para Uber. Então esse era bem melhor. Uma coisa importante também, gente, que o Rafael tá ressaltando aqui, é que vocês não podem se garantir na questão da autonomia do carro. Então vamos supor, o nosso carro, a autonomia é 380 km. O máximo que a gente rodava com ele na estrada era 250. Era essa margem que a gente fazia. Rodar 2 paradas, né? Rodar 250 km e pra carregar. Porque na estrada, gente, ele perde muita autonomia. Então na estrada ele não vai rodar 380 km. Ele não roda, na verdade, nem na cidade, assim, 380 fechadinho, acho que ele não roda, né? Isso. Roda um pouquinho menos. Não, 50, 360. Não, ele perde um pouquinho. 370 e assim vai. Porque você vai andar com o carro ali devagarzinho. Isso. E no carro também mostra quanto que ele tá gastando. Cada 100 km, tanto de quilowatts. Um exemplo, 10 kW em cada 100 km. E o então, carro tipo 380 km, 38 kW. O consumo, né? Quando vamos supor, quando a gente tá rodando na cidade, que você tá rodando ali devagarzinho e tudo mais, lá mostra, você tá consumindo 9 kW por hora, né? A cada 100 km. Cada 100 km. A cada 100 km você tá gastando 8 kW. Na estrada, gente, quando você pisa o pé, esse consumo ele 12, sobe. 13, 14, mas, você não lembra que teve uma 15, subida que tava na gastando bem? subida ele gasta muito. Então por isso que às vezes você tem lá 100 km de autonomia do carro, e se ele estiver consumindo bastante, ele vai rodar 50 km. Esse consumo ele vai você vai tirar caindo. essa média aí, ó. Putz, eu tenho 100 km de autonomia do carro, pode ter certeza que se você estiver consumindo bastante da bateria do carro, ele vai rodar no máximo de 50, 60 km. Então você sempre tem que fazer essa margem, gente. Então na estrada a gente rodava aí no máximo 250 km pra parar e carregar, né? Então a gente, 600 e poucos quilômetros, 650 quilômetros que a gente foi pra Santa Catarina, a gente fez 2 paradas. Então a gente fez a primeira com 250 quilômetros, que foi aqui em Miracatu, que a gente não pegou subida, né? Foi só reta. Então paramos lá e depois paramos no Paraná, que nós rodamos mais 200 e poucos quilômetros. Daí depois lá no Paraná, quando a gente parou, que a gente carregou quase 100%, faltava mais, acho que uns 200 quilômetros pra chegar lá. Isso, que deu, né? Faltava mais uns 200 km pra chegar lá. E a gente ainda chegou com uma porcentagem de bateria boa. Acho que, se não me engano, 330 e poucos por cento de bateria. Por quê? Do Paraná pra lá, a gente pegou bastante descida. Então, deu pra regenerar bastante a bateria. Então... Aí o consumo dele gasta mais ou menos 1 por 1. Igual ele tinha explicado. Então, gente, essa margem aí. Se você vai rodar uns 600 e poucos quilômetros, você vai ter que fazer umas duas paradas obrigatória. E se você quiserem, né? É sua primeira viagem, você quer ficar com uma margem de segurança maior, você pode fazer umas 3 paradas para recarga. É melhor. Você roda uns 180, 170 km e faz a recarga. Completa, né? Porque você não vai estar zerado, então você só vai completar. Então você não. E procura sempre, gente, na hora que vocês forem fazer o planejamento, igual eu falei que tem um site da PlugShare, que é o melhor site para vocês fazerem esse planejamento, pelo menos é o que eu acho. Sempre pesquisem por postos que tenham carregador rápido. Porque o carregador lento, gente, ele demora muito. Muitas e muitas horas. Muitas e muitas horas. Então, assim, quando a gente fez a primeira parada no posto do fazendeiro, o carregador rápido estava sendo utilizado, mas faltava pouco pro cara terminar. E o carregador lento estava exatamente do lado. Então, o que a gente fez? A gente parou, enquanto a gente esperava ele terminar o dele, a gente colocou no carregador lento, né? Pra gente também ganhar tempo ali. Lento, depois e aí, na hora que ele saiu, a gente já passou pro lado, né? Obviamente que você vai ficar de olho. Se chegar alguma pessoa, você vai falar pro pessoal, eu tô só esperando ele sair pra mim passar pro lado. E aí você passa pro lado, pro carregador rápido, pra vocês ganharem tempo, né? E... Em média de quilowatts, que ele aguenta 40 quilowatts por hora. O nosso, que é o Dolphin Mini. Isso, o nosso. Né? Porque normalmente a gente pegou os carregadores... a carga máxima que o carro aguenta. A gente pegou os carregadores de 30 kW. Então, gente, normalmente ele nunca chega
a carregar a 30. Ele sempre vai carregar um pouquinho menos, vai ficar ali nos 25, 26. Se o carregador do lado estiver sendo utilizado, essa autonomia dele cai, né? Porque aí, no caso, a energia está sendo dividida para 2 carregadores que estão sendo utilizados. Se tiver só você, ele vai carregar ali quase que no máximo. E tem os carregadores de 60 kW também, né? O carregador de 60, ele carrega 38, 39, 40 kW. 40 no máximo, porque a nossa bateria não permite essa potência de 60, né? Seria uma potência muito grande para a bateria do nosso. Então ele carrega ali no máximo a 40. Aí quando chega a uns 95%, aí ele vai diminuindo a velocidade da carga. Ele cai uma forma de segurança mesmo, né? Até dar os 100%. Então, gente, a nossa visão, a nossa opinião sobre a viagem é... Como a gente tem criança, a gente encararia uma viagem ali de, no máximo, estourando até 700 quilômetros. Mais que isso, gente, com criança não dá. Dá sim, se você reservar um hotel pra você dormir e dividir essa viagem em 2 dias. Pra encarar ela direto, gente, com criança não dá. É muito cansativo. Até pra gente fica muito cansativo. Demora mais a viagem, né? Demora mais. Então, assim, uma viagem que na ida, que a gente teve essa parada de 4 horas, se não me engano, a gente gastou 14 horas. Numa viagem que normalmente a gente gastaria 8 horas. Então, olha o tanto que sobe. Então é isso, a gente encararia uma viagem ali de no máximo até 700 km pra fazer em um dia. Mais do que isso, gente, ou você reserva um hotel pra você dormir, ou então vai de ônibus, de avião, ou então se for só casal, se for só adulto, né, dá até pra encarar, porque você vai mais com calma. Você, adulto, você entende que tem essas paradas e tudo mais. A criança já não entende tanto, gente. Ela começa a ficar agoniada, começa a chorar, quer sair do carro e tudo mais. Mas compensa muito pela questão da economia do modem, né? Economiza bastante. E é isso, gente. Tem mais alguma coisa a falar? Não. Gente, pra complementar o vídeo, que eu tinha esquecido de falar, o aplicativo da PlugShare, quando você vai planejar sua viagem, lá mostra todos os postos que tem disponível. Daí você pode clicar pra entrar nas informações do posto. Normalmente eles falam um valor e se aquele carregador está em manutenção ou está disponível. Então com isso você também pode inserir direitinho. Pode acontecer de lá tá falando que o carregador está disponível e tudo mais. Tem os comentários também, você pode ver qual que foi o último comentário da última pessoa que utilizou o carregador. Então pode acontecer de lá o carregador tá disponível, mas quando você chegar lá no posto, gente, o carregador ter acabado de entrar em manutenção ou algo assim. Mas assim, só de você ver lá que ele tá disponível, a chance de você chegar lá e ele tá disponível, realmente funcionando, é muito grande. É bem difícil ele estar em manutenção se lá no site tá falando que ele tá disponível. E uma dica, gente, também muito valiosa é, quando vocês forem planejar sua viagem, procurem saber qual é o aplicativo que vocês têm que baixar daquele carregador daquele posto. Se vocês puderem, puxa todos os aplicativos que vocês têm que baixar. Eu, por exemplo, para a viagem de Santa Catarina, tive que baixar o EV Eletroposto e o EMOB. Eu indico vocês já baixarem esse aplicativo na casa de vocês, já fazerem um cadastro e deixar tudo bonitinho, porque lá na hora facilita muito, porque acontece muito de quando vocês chegarem lá no posto, o sinal ser ruim e vocês não conseguirem ter dificuldade para baixar o aplicativo, então isso atrasa muito a viagem também. Então se vocês puderem fazer isso, já façam, que vai ser um adianto assim perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Eu espero não ter esquecido de nada. E a gente vai fazer outro vídeo, gente, falando sobre o carro por completo, tá? A gente já tá 7 meses com ele, então a gente vai fazer outro vídeo falando o que a gente tá achando do carro, o que a gente gastou com o carro até agora, se tá compensando o Rafael trabalhar na Uber com ele ou não, como tá sendo a questão das recargas, se a gente tá carregando em casa, se a gente tá carregando fora. Então tudo isso... Sobre a garantia do carro, sobre a bateria. Tudo. A gente vai falar tudo no próximo vídeo. E então acompanhe, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, me segue aqui pra você estar acompanhando toda essa minha rotina, e a gente vai estar sempre falando sobre o carro. Quando a gente fizer viagens, a gente vai estar sempre postando aqui. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.